A Deolane foi a fazendeira mais fácil que já saiu da prova do fazendeiro. Isso porque ela foi a única ali que tinha uma técnica para memorizar os nomes dos produtos e os números correspondentes. O André e a Ruivinha praticamente entregaram a prova de bandeja para ela, porque na segunda rodada dessa prova já estava mais do que claro que a Deolane ia levar e se tornar a fazendeira. São 40 pontos para você, porque você pegou os 40 pontos que seriam do André. A prova do fazendeiro era simples, era uma prova de memória e atenção. Tinha 8 rodadas divididas em 4 grupos e cada um desses grupos se dividia em 2 rodadas. Os produtos eram mostrados em um telão e a Galisteu sorteava os números correspondentes a esses produtos que eles tinham que procurar no mercado. André e a Ruivinha não se esforçaram tanto e estavam sem atenção. E é bem irônico, porque a Deolane ganhou a prova do fazendeiro justamente com a marca que ela falou mal há algumas semanas atrás. A marca que patrocina o programa. Karma é isso, né, gente? Temos uma nova fazendeira e o nome dela é Deolane, parabéns! Mas ainda que a prova tenha sido dada de bandeja para a Deolane, antes dela aconteceu um barracão entre a Deolane e o André. Ambos estavam bastante exaltados, com ela acusando o cantor de ter se aproveitado delas para se dar bem no jogo. Se antes ela não tinha dito com todas as letras que o André era um encostado, agora ela disse que ele era um aproveitador. Esse foi o ponto alto da noite. Após ela vencer a prova do fazendeiro e meter Deus e caralho na mesma frase, Deus é justo, caralho! Eu fico pensando, como foi que ela conseguiu esse feito? Rolou outro barracão. Dessa vez porque o André tentou ser educado com a doutora e a doutora não quis aceitar os cumprimentos dele. Vejam só, a Ruivinha, inclusive, imitou o que o André teria feito com a doutora. Sai de perto de mim. Quando ela estava conversando com as meninas, ela disse que antes da prova, ela foi para o banheiro fazer uma oração para ter uma resposta de Deus. Ela acha que Deus não tem coisas mais importantes para fazer, porque ela acha que Deus está muito mais preocupado com o reality show do que com a fome mundial, por exemplo. A resposta que ela queria era justamente o André não vencer a prova do fazendeiro. O André fez em 24 horas aquilo que ele deveria ter feito em 2 meses de programa. Ele teve uma atitude muito kamikaze, porque ou ele consegue se destacar de vez e virar um bom jogador, ou ele simplesmente se acaba pra valer no jogo e é eliminado. Pouco depois, o Irã foi falar com ele e dizer que a Bia deve sair e ele ficar exatamente por ele ter se mostrado agora. E as meninas do grupo A estão muito pé da vida com ele. Elas não engolem o fato dele não querer mais saber do link de 40 mil reais que a Deolane prometeu e que mantém, de uma certa forma, esse grupo delas unido no entorno da Deolane. Numa discussão com a Bia, por causa de todo esse clima, ele machucou o pulso após bater a mão com força num pote de biscoito ao brigar com uma menina de 18 anos. Dá no mesmo! A Deolane também não engoliu muito o fato do André querer peitá-la. Ele disse que não vai baixar a cabeça para as vontades da Deolane. Não, eu não vou baixar a cabeça pra você e para ninguém! Meu querido, foi o que você fez nos últimos 2 meses. Você baixou a sua cabeça para as vontades e o que a Deolane queria. Agora que a água bateu na bunda, você resolveu se rebelar. A Pétala engrossou a voz e gritou que o Tomás foi muito mais homem. E nesse ponto, não tem como discordar dela. Ele foi mesmo muito mais homem porque ele assumiu que estava deixando o grupo A por causa da paixão que ele estava sentindo pela Tati. E ele também teve a coragem de pedir para sair, algo que o André não fez. Thomas foi mais homem! Foi mais homem, é o cacete! Já assumiu! A Deolane recusou qualquer ato de educação por parte do André. E ainda disse pra Kerline que o André chamou ela de cara de cu. Mas gosta de mim dizendo que eu tenho cara de cu? Não, mas... A cara da Kerline nesse momento é a melhor. E o André tentando se explicar saiu pior ainda. E as meninas do grupo A, rindo ainda por cima, deixou a situação pior pro lado dele. A dinâmica foi domingo! Cara de cu? A dinâmica foi domingo! A Kerline não quis ouvir as desculpas do André e ainda deixou ele falando sozinho, com a Pétala colocando mais gasolina no incêndio. Eu falo tudo que eu tenho que falar na cara dela! A dupla você fala, André! No meio dessa briga toda, a Deolane disse que ele se vendeu por dinheiro pro grupo B.
E ele disse que se tivesse se vendido, tava lambendo a doutora. Quem se vendeu por dinheiro? Eu vendesse por dinheiro se eu ficasse aí, cheirando vocês. Assim, porque foi ela quem prometeu o link de 40 mil reais por mês, algo que ele lembrou nesse momento também. E a Pétala engrossou a voz de novo nesse momento pra dizer que as coisas não são desse jeito que ele tá dizendo. Cheirando vocês, olha, lava sua boca, moleque. A Deolane nunca se enxergou, vocês sabem disso. E todo esse discurso de simplicidade dela é da profundidade de um pires. E as meninas do grupo A também não perceberam isso, porque o discurso da Deolane para Galisteu após vencer a prova do fazendeiro foi uma projeção pura. O nosso grupo vem sendo muito hostilizado, sabe, pela nossa simplicidade. A Deolane precisa acreditar que ela não faz nada de errado para a narrativa dela poder vender com o público aqui fora. A Morango acha que depois de tudo que o André fez, ele vai ser eliminado de hoje. E cita que a Ruivinha tem uma torcida muito forte nas redes sociais. Eu acho que ele vai citar, né? E a Deolane disse que isso só ia acontecer se fosse só a torcida de rede social, porque a torcida de jogo preferia a Débora mesmo. Só se for torcida de rede social. E aqui ela tá certa, a torcida do reality show queria que a Débora tivesse ficado. Porque torcida de jogo quando o Cauê se mostrou. A Deolane ainda disse que se a Débora voltasse, ela ia ter um desmaio. Se a Débora voltar, eu desmaio, de verdade. Na delegação de tarefas, a Bia deu uma das maiores demonstrações de como ela é uma baba-ovo da chefa. Ela foi na frente de todo mundo e abriu a porteira numa das cenas mais patéticas do programa. Fazendeira da semana. Eita! A Deolane também alfinetou a Babi, que também deu uma invertida nela. Você colocou e se achou, né, filha? Falou que eu Aí é difícil, falou que ia... As meninas do grupo A também alfinetaram o Pelé e ele não deixou por menos. Não é falsa não, eu tô rindo porque a gente tava zoando lá no quarto já sobre isso, gente. Após as tarefas, as meninas foram para a piscina se questionar sobre a atitude do André e por que ele não se posicionou nesses 2 meses. Como que você tá de um lado e as pessoas do outro lado fazem coisas e você não se posiciona? A Deolane não estava errada em dizer que o André sabonetava, porque ele não se posicionava na hora que ele precisava fazer isso. E a gente já tinha dito aqui no Faropop que essa atitude dele era de um cara frouxo. Como é que o André não fez nada quando alguém fala mal do amigo dele de 20 anos na frente dele e ele fica na sua para não desagradar os aliados? Isso é um péssimo jogo. Enquanto o Pelé tratava das aves e ele tem medo delas, ele gritou e a Deolane disse isso aqui. Grita, filho, se rasga. A Deolane também falou que a Babi é ridícula, tentando ser debochada e que ela é a rainha do deboche. Babi acha que é debochada, tadinha. Ela não viu eu como rainha do deboche, hein? A Deolane tem problemas com competição. Ninguém tá dizendo que ela é pior ou melhor que ninguém, mas na cabeça dela é assim que funciona. Pelé não consegue acreditar que a Deolane e a Pétala cheguem juntas na final. Ele acha que apenas uma delas vai chegar lá e aposta muito mais na Deolane. Inacreditável. Eu não vou nem me assustar. E o que podemos esperar da eliminação de hoje? São 3 nomes de equipes diferentes, podemos dizer assim. O André, na formação da roça, disse que estava fundando o grupo C. Então ele não está junto com nenhuma das torcidas. A Bia tem um apoio de parte da torcida da Deolane. E isso pode ser o diferencial para ela ficar. E a Ruivinha tem uma parte da torcida do grupo B também, o que pode ser outro diferencial para ela permanecer no jogo. A pesquisa do Votalhada que a gente usou até o fechamento desse vídeo mostra que as principais médias ponderadas das enquetes das redes sociais e sites apontam que as chances maiores são as de Bia sair. E apontam também que o cenário está bem dividido entre os 3. Para o jogo, é melhor que a Bia fique porque ela é o baba-ovo da Deolane. Ela faz aquilo que a Deolane não tem coragem de dizer. Mas o público pode não gostar dessa atitude dela. Agora, para o entretenimento, é muito melhor que o André permaneça, porque ele vai ter novas brigas com a Deolane e fazer um jogo solitário, ou pelo menos vai ficar ali do lado do Irã e ser uma parte, um anexo do grupo B, para ele tentar se segurar na casa. Para Ruivinha, o melhor mesmo seria ela sair. Na semana passada, era quase certo que ela ia sair, mas de última hora, ela mandou a Débora de volta para casa, que deve estar
com raiva até agora. Essa é uma das eliminações que a gente não tem como ter certeza de quem é que vai sair com uma certa antecedência. A gente vai precisar esperar o programa acontecer. Se o André sair, vai ser uma vitória enorme para Deolane. E se ele ficar, vai ser uma tombada enorme para o grupo A, que vai ficar só com a Deolane, a Pétala e a Morango. E se ele ficar, vai ser a resposta de que o público adorou essa atitude kamikaze que ele teve. Mas a gente vai alertar aqui. O público nem sempre compra essas coisas. E isso pode ser o caminho que vai levar o André para a eliminação dele. O que será que vai prevalecer? Nós vamos ter que esperar para ver.